entrar no que é o Espiritismo. Allan Kardec, no capítulo 3, do item 161. A pergunta é a seguinte: é útil a prece às almas que sofrem? A prece é sempre útil às almas sofredoras. Bem, a prece é sempre útil às almas que estão sofrendo. Os bons espíritos a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. Além do consolo que propicia, a prece exorta o devedor ao arrependimento. Vamos em parte. Primeiro, Kardec nos diz aqui que a prece é útil às almas sofredoras. Algumas pessoas, em outras religiões, acreditam que já não adiantaria orar pelos que partiram. Porque quando falamos de almas sofredoras, estamos falando de encarnados e de desencarnados. Alguns acreditam que não deveríamos mais orar por aqueles que partiram, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Não é bem assim. Os espíritos continuam a sua evolução. Ninguém vai mudar porque partiu para o mundo dos espíritos. Mas tanto a prece serve de alívio, de consolo para aqueles que estão encarnados, quanto para aqueles que estão desencarnados. Temos experiência disso em nossas vidas. Quando estamos muito aflitos, acreditando que nada vai mais dar certo, que tudo se acabou, que tudo está errado, e simplesmente não muda nada, mas a gente faz uma prece. A gente faz uma prece e a gente encontra um alívio. É como que aquela inquietação sai do nosso coração. Então a prece, ela alivia. A prece, ela consola. Ela nos distancia do sofrimento. Ela nos muda a visão que tínhamos daquela situação. Então, o que é que acontece? Os bons espíritos recomendam que nós oremos por todos os que sofrem, tanto nesse plano de encarnados, quanto no plano espiritual, porque isso é um meio de aliviar os seus sofrimentos. Então, toda prece que fazemos levará alívio, levará paz, levará conforto. Até porque, se estivéssemos sozinhos, muitos espíritos fazem referência à solidão, à escuridão. Quando nós estamos na escuridão, sozinhos, nós nos sentimos frágeis. Imagine nós estarmos na escuridão, nos sentimos sozinhos e avistarmos uma grande luz lá no final. E aquela luz se abrir para nós. O nosso coração vai começar a receber um certo alívio. Imagine a gente avistar uma pessoa muito querida se aproximando para nos abraçar. A gente estava perdido, a gente estava na escuridão, sem ninguém. Como é que o nosso coração vai ficar feliz? É assim que as almas sofredoras recebem as nossas orações. Eles percebem que são lembrados. É como um bálsamo. É como se tivesse uma ferida muito purulenta e nós começássemos a passar a mão naquela ferida e a ferida vai cicatrizando, vai levando muito consolo aos seus corações. Esses espíritos que recebem suas orações, eles ficam muito gratos. Quem de nós não gosta de ser lembrado?
Se partíssemos agora para o mundo dos espíritos, porque isso a gente vai ter uma ideia mais precisa. Na condição de encarnado, a gente não sabe quem é que ora e quem não ora por nós. Não é? A gente não sabe. A gente recebe a oração, recebe o alívio, mas a gente não sabe de onde vem. Mas no mundo dos espíritos a gente vai saber de onde vem. Então imagine agora a gente partir para o mundo dos espíritos e encontrar almas generosas que se lembram de nós. Muitos espíritos relatam isso, de parentes que sequer lembram de fazer uma prece por eles, e de pessoas que nunca viram, que não sabiam nem quem eram aquelas pessoas que oram até hoje por elas. É muito bonito. Então a oração é um ato de profundo amor ao próximo. Deveríamos fazer, porque nós também gostaríamos que fizessem por nós. Então, ele diz aqui, além do consolo que propicia a prece, exorta o devedor ao arrependimento. Isso é muito importante, porque veja, quando a gente está desesperado, quando a gente está aflito, quando a gente está desconsolado, e que alguém vem nos consolar, a gente se sente acariciado. É como que a gente percebe que a gente não está sozinho. Alguém segura em nossa mão. Imagine a gente estar num abismo, sozinho, sem ninguém. E a gente tem que passar por aquele abismo, porque se a gente não passar, a gente vai morrer. Então a gente tem que passar por aquele abismo. Então, se a gente estiver sozinho, a gente vai sentir muito medo de passar por aquele abismo. Mas se tiver um amigo e estender a mão, diga, eu estou lhe segurando, segure a minha mão, porque eu não me deixo cair no abismo. A gente não vai com mais segurança? É isso que precisamos, né? Estender a mão para esses que estão nesse abismo, inseguros, apresentar a imagem viva de Jesus a eles, dizendo que eles não estão sós, que nós estamos irmanados, que ninguém se encontra sozinho na terra e abandonado. Então, eles, com isso, por que isso vai levar ao arrependimento? Porque isso vai levar uma emoção diferente. Imagine nós, sozinhos, acreditando que todo mundo me abandonou, todo mundo nos deixou, e de repente a gente vê que alguém nos quer bem. A gente já é tocado no coração. O amor, ele toca, o amor mexe com a gente, não tem como. Nós estamos falando do amor vulgar. O amor vulgar, que todo mundo já teve, aquela paixão enlouquecedora que a gente deixa de comer na adolescência. Não, nós estamos falando desse amor. Estamos falando daquele amor profundo, quando somos tocados, abraçados com carinho, que vem aquele consolo, aquele alívio. Então aquilo vai mexer conosco, vai mexer conosco. Então, quando a gente é tocado pelo amor, a gente vai levar, a consciência vai nos avisar. Naquele momento, a gente sabe que os bons espíritos, que o anjo de guarda fala através da linha do pensamento, da consciência. É naquele momento que a gente é tocado pelaquela emoção do amor, que os espíritos dizem, meu filho, se arrependa. Aí a gente se preocupa. O amor é tanto que os espíritos sofredores na reunião obsessiva, eles não querem ser tocados. E aí, às vezes, o crescedor vai conversando com ele e diz assim, lembra, tem alguém que te ama, eles ficam com muita raiva, ele deu nome a ninguém me amou. Ah, mas sempre tem alguém. Aí a espiritualidade plasma, vamos dizer, uma mãe. Ele lembra da mãe. Aí ele já fica mexido, fica. Qualquer coração endurecido fica mexido, porque ele lembra da sua mãe carinhosa. E muitas vezes a mãe está ali naquele momento, ele lembra da sua mãe tocando na sua face, trocando sua roupa, lamentando. Aí aquilo mexe com ele, aí ele fica não querendo mudar, mas mexeu. Então, o amor mexe com nós. E o amor nos convida ao arrependimento.
Por isso que não adianta muitas vezes a gente querer que o outro se arrependa à força. Ninguém se arrepende à força. Mas ninguém consegue passar imparcial pelo sentimento comum. É assim que nós iremos contagiar os outros seres. É assim que a gente vai multiplicar. É com o sentimento do amor. Às vezes a criatura diz o abraço, hoje se fala do abraço, o abraço é muito importante, depende do abraço. Se o abraço não tiver o sentimento sincero do amor, fraterno, de irmão para irmão, de coração para coração, não tem sentido. Não é o toque material que vai representar algo, é o toque de dois corações que são mexidos por esse sentimento ensinado por Jesus, que é o sentimento do amor ao próximo. Jesus nos abençoe. Que tenhamos um Natal de muita paz, de muita alegria. É o desejo do fundo dos nossos corações a todos vocês. Muita paz. Obrigada.